Quem negar o Pai será negado. Quem negar o Filho também. Pois o Pai nos ama, não pode ser rejeitado. Nessa terra inteira por ninguém. É triste ver a história de um povo tão fiel, que na sua estrada o seu Deus sempre estava. Mas um certo dia em seu coração olhou para outra nação e rejeitou seu próprio Deus. E a história se completa quando vemos que nós temos negado o Salvador e trocamos o Rei da Glória por tantas coisas, ao invés de agradar o Salvador. Nesse dia comemora-se a Páscoa e as pessoas sequer falam de Jesus, preocupadas em comprar tantos presentes, e o presente muitas vezes não tem a luz. Colocaram um coelho em seu lugar, e agora como é que vai ficar? E quando passa esse dia, todos voltam pra casa, mas num coração só existe a mágoa, porque meu Deus não me deu aquilo que tanto pedi. Só que se esqueceu que rejeitou o Rei da Glória, porque meu Deus não me dá o que eu preciso tanto. Mas se esqueceu que deixar o Rei da Glória encostado num canto. Mas Deus diz assim: vinde a mim, estou aqui, esperando o teu louvor. Mas aquele que negar será negado por mim, por meu Pai e pelo Espírito Santo que habita no meio de vós. E a história se repete quando o Rei da Glória desce aqui, quando ele está na cruz, e alguém vai dizer assim: Pilatos, não escreva que ele é o nosso rei, escreva que ele se diz. Mas nós não aceitamos de uma vez, e o povo nega o Filho, já negaram o Pai, e nos dias de hoje estão negando o seu Espírito. Trocaram a Páscoa, trocaram a festa por coisas tão banais e negam ao Senhor, Rei da Glória. Aplauda o Rei da Glória. Aleluia. Irmãos, é muito sério o que eu vou dizer para vocês, mas
Eu falei para a Elaine, ele não foi, falei para o Roberto, para ele, falei assim: eu vou pregar sobre isso, mas eu vou pedir para Deus um louvor antes da pregação. E tudo que eu cantei aqui não tem letra, não tem nada. Depois eu pego o vídeo, eu corto e escrevo, entendeu? Porque nasce louvor na hora assim. Porque eu disse para Deus: Senhor, que não venha de mim, mas venha de Ti. Porque infelizmente, irmão, quanto tempo faz que você não vê uma festa para Jesus na Páscoa? Quanto tempo faz que você vê o chocolate dominando as mesas? Esse ano eu escapei. Porque os netinhos estão longe, né? E se a pastora estivesse aqui, porque não é errado você dar um ovinho de Páscoa para alguém. Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Mas a gente precisa entender que o Rei da Glória não está nisso. Não está nisso aí. Então não é errado você, não é, porque já é uma tradição mundial. É tradição de homens. Eu nunca vi isso na Bíblia. Nem isso tem na Bíblia, não é? Mas é um costume humano. E eu não estou dizendo que está em pecado quem faz isso, porque a gente faz por um costume humano. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que a importância maior está no chocolate do que do Rei da Glória. E se alguém disser para mim que é mentira, é só olhar os mercados, só olhar as criancinhas tristes porque não receberam, só olhar as igrejas, como a gente fez aqui no Facebook, que não tinha condições realmente de você trazer as criancinhas e dar um ovinho para cada um. Isso é lindo, maravilhoso, mas cadê a mensagem por trás disso? Entrega o ovo, mas diz: olha, filhinho, esse é um ovinho de Páscoa para você comer seu chocolate, mas saiba que o coelhinho não existe. É como o Papai Noel. É Jesus, a lama cheia, que é o teu Salvador. Então não chore porque não ganhou um ovinho de Páscoa, mas chore aos pés do Senhor, porque Ele morreu por vocês. Não foi um coelho, não foi nada disso. E a Páscoa é tão tremenda, irmãos, que até hoje Recalamaché é uma das festas mais comemoradas. Por quê? Porque justamente vai relatar a saída do povo da escravidão e do Egito, e vai relatar a última praga do Egito, quando Deus mandou Ramacheia, o anjo da morte, e simplesmente matou todo o primogênito, desde homem a animal, de quem não tinha a marca do sangue do Cordeiro. Então aquela noite foi uma noite de morte terrível. E Deus disse a Recalamacheia: vocês vão se lembrar desse dia, porque vocês terão na sua porta, nos umbrais, a marca do sangue do Cordeiro. Então esse tempo agora é justamente para lembrar a marca do sangue do Cordeiro. E quem derramou sangue por nós? O Cordeiro Santo, Jesus, até a última gota. Mas o que é triste, irmãos, é que o povo, já desse tema aqui, era o povo que conhecia a história. Mas a Bíblia vai relatar aqui que Samuel teve uma vida abençoada, um menino nascido por um projeto de Deus, de uma história tremenda sobre Ana, que a gente sabe, Samuel, filho de Ana, quanto tempo aquela mulher orou para que aquela criança fosse gerada em seu ventre. Quantas vezes, quantos anos ela ia em busca do seu Samuel, e ela conseguiu essa graça. Mas ela doou Samuel para a casa do pai, e teve mais filhos para a glória de Deus. Mas aí Samuel, ele tem uma vida maravilhosa na presença de Deus, e a velhice vem, e aí ele pega, automaticamente ele faz o quê? Ele coloca os seus filhos para serem juízes no seu lugar. E interessante, irmãos, que eu sempre digo aqui, que nunca um pastor pode ser culpado pelos filhos que tem, pela escolha dos filhos, porque por mais que o pastor ou que um casal crie a criança dentro da igreja, pode ser que algum dia ela vá embora.
E a culpa muitas vezes vai tudo para cima dos pais, do pastor, que fez tudo direitinho, trouxe um por um. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que não deixe de trazer, porque mesmo que algum dia ele se afaste, ele volta. Porque o Vinícius foi dessas condições. Quando era do tamanho do Nayan ali, ou menor ainda, ele ia comigo para as igrejas e tocava a bateria pequenininho. Eu não deixava levar ele, eu ia para tudo que é lugar. E ele estava do meu lado. Quando ele chegou na idade dele, ele escolheu ir para o mundão. Mas o anzol de Jeová sempre busca. Por quê? Porque teve a história na infância. Teve a história, a minha sogra me levava ele para a igreja que a gente começou aí, antes de eu ser evangélico. Então, tem a história do menininho na igreja quando era criança. Do menininho que andava a Ramacheia com o nome do tio dele, que ele fala de tio, orando para Deus curar o Adriano. Olha que interessante. Eu tenho um fita cassete lá em cima, que tem a voz do Pietro ligando na rádio antiga, Rádio Nova Libertação, pedindo oração pelo tio dele, com o Adriano, a vozinha dele falando lá. O Vinícius, eu falo Pietro porque é tudo igual, meu Deus do céu, né? E agora está o Pietro também, né? Meu Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, é que a gente está muito longe. E então Samuel, por mais que ele fizesse, os filhos não quiseram. Os filhos quiseram simplesmente a Ramacheia, avareza. Por quê? Porque o chamado de Samuel era tão lindo e ele era respeitado, porque o rei na época era ele, no caso, um juiz representava um rei. Só que um juiz, irmãos, era diferente de rei, porque o juiz morava lá em Ramá. Então o juiz ficava batendo na porta de um por um, pedindo as coisas, obrigando ninguém a trabalhar para ele. Não, o juiz, ele apenas ia para as guerras, buscava em Deus se ia vencer ou não, colocava os capitães e ali vencia as guerras. Por quê? Porque o próprio Deus era o general de guerra. Não era um homem na frente, não, era Deus que usava ali a Ramacheia e mandava o Ricalamacheia naquele povo. Quem era o rei daquele povo era Deus. E Samuel era apenas um mero juiz que ouvia a voz de Deus, juiz, sacerdote e profeta. A Ramacheia, ele sacrificava a Deus, ele trazia profecia para o povo, Oricalamaxandarabacai, e ele julgava as causas. É diferente de um rei, Oricalamacheia. Mas a Bíblia diz que esses meninos, eles tinham uma avareza no seu coração, ou seja, a ganância. Então eles não estavam de acordo com o que o juiz tem que fazer: ser íntegro, ser reto, ser puro de coração e fazer com que o povo entenda a Ramacheia, o que Deus quer para cada um. O Ricalamacheia era até um tipo de pastor da época, um líder maravilhoso. Mas aí, queridos, eles se congregam, os anciãos, e chega para Samuel e diz: ó, Samuel, nós decidimos aqui, os teus filhos não servem. Se teus filhos servissem, a gente não falava nada, mas até agora está tudo errado. Teus filhos não seguem como tu seguia e servia a Deus. Então por isso nós queremos um rei sobre nós. Mas o motivo maior daquele povo, olha, o motivo maior daquele povo era justamente porque ele tinha olhado para onde? Para as nações. O perigo maior de quem está dentro da casa do Pai é sempre namorar com o mundo, é sempre observar o que o mundo oferece. Uma hora ele vai querer alguém do mundo para dominar a vida dele. Então, Ricalamacheia, o que o povo estava querendo era um rei humano e não um rei celestial, porque eles poderiam, irmãos, rejeitar os filhos de Samuel e Samuel intervir e levantar outros até do meio deles, alguém capacitado, porque tinha pessoas capacitadas, tinha sacerdotes que tinham que se consagrar para adentrar a Ramacheia para oferecer sacrifício também. Tinha como Samuel, a Ramacheia, levantar outros, já que os filhos não serviam, ou fazer algo para quê? Para que aqueles brecassem aquela obra danosa daqueles filhos dele.
haveria essa possibilidade. Sempre há uma solução. Nunca vai ser solução trocar o rei do céu pelo rei da terra. Isso não é solução para ninguém. Aí a Bíblia diz que Samuel fica triste. Por quê? Porque ele nasceu para aquilo. Ele sucedeu já o Eli, que também os filhos Ofni e Finéias eram terríveis. Oricalamaxé. E Deus matou os dois. Aí tem aquela palavra lá. Uma das mulheres que nasce o filhinho, coloca o nome e acabou o nome do menino, ó, que quer dizer foi-se a glória de Deus. Olha que interessante. Mas aí, queridos, quando Samuel ele vai e escuta aquelas palavras, ele se entristece, porque era a vida dele, era a história dele. Aí o povo insiste em trazer um rei, e Samuel vai orar a Deus. Ele não vai dizer para o povo sim e nem não. Ele se abate, porque é muito triste, irmãos. Coisa triste de um líder, irmãos, é quando nós aconselhamos as pessoas e elas rejeitam os nossos conselhos, e a gente vê que ela está indo de mal a pior, mas não quer ouvir o que o pastor está dizendo, o que um líder está dizendo, o que alguém está ali aconselhando, porque ninguém está aqui para jogar a lama cheia vocês para fora da salvação, não. A gente está aqui para trazer vocês mais ainda para perto de Deus, porque um líder que joga pessoas a lama cheia com palavras erradas da Bíblia, ele não serve para liderar. Ele pode ter igreja entupida de gente, mas não vai servir. Vai ele e as ovelhas para o inferno. Ou se alguém tiver discernimento, vai fugir daquele lugar de maldição e vai procurar um lugar que prega a Bíblia. Vai procurar um lugar que tem seriedade, que vai te fazer parar de pecar. Por quê? Porque esse é o papel do pastor, é mostrar que você tem que andar em santidade, que você tem só ter o rei Alamaché, e nós aqui apenas como meros instrumentos para levar vocês para um lugar eterno junto conosco. Oricalamaché. Então no coração do profeta, do juiz e do sacerdote estava a tristeza tremenda. Aí ele vai fazer o quê? Orar a Deus. Senhor, o povo está negando tudo que eu fiz. Quais palavras você imagina que Samuel não disse para Deus? Só está aqui que ele orou a Deus, mas qual oração que a gente entende que ele fez? Foi uma oração, a Ramaché, de tristeza, uma oração dizendo que o povo é ingrato, que o povo não entendeu o chamado de Samuel, que o povo estava agindo errado. Mas ele tinha nos filhos uma resposta do povo. Os filhos não estavam de acordo, mas mesmo assim o rei é Deus. Troca-se os juízes, mas não tira o teu rei. Troca-se um líder, mas não tira o teu rei. Em nome de Jesus, porque o rei da glória é que é o líder maior. Por isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não disse, nunca vou dizer. Você pode dizer assim: a pastora Vera ou o pastor José é meu pastor, nada me faltará. Você vai pecar, você vai estar idolatrando, como tem muitos que idolatram muitos pastores e líderes. Não, o Senhor é o nosso pastor e nada, porque nós somos vasos Alamaché, como qualquer um de vocês, todos iguais para a glória de Deus. E aí vem a resposta de Deus, que é tremenda: Samuel, não se entristeça, ou seja, a Ramaché. Samuel, não é contigo o caso. Quem deveria estar triste sou eu, porque o que eu fiz por esse povo ninguém pode fazer. Eles não têm negado a ti, Samuel, mas têm negado a mim, para que eu não reine sobre ele. É diferente de ser juiz. Por isso que eu falei: rei é rei, juiz é juiz. Oricalamaché. Então o juiz, ele pode julgar uma causa, mas ele não pode mandar uma nação. Ele pode julgar uma causa, Ramaché. E aí a história vai dizer assim, ó: porém,
Porém, todo aquele que decide negar o rei e quer um rei lá de fora para dominar a sua vida, tem as suas consequências. E ele vai trazer aqui uma série de questões. Ouve, pois, a voz do povo em tudo que te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Aí Deus vai dizer algo, irmãos, tremendo. Vai dizer assim: olha, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Deus vai confortar o coração de Samuel, dizendo: olha, Samuel, tu nem existia. Eu tirei esse povo do Egito, 430 anos escravo. Eu tirei eles com mão forte, abri mar vermelho. Eu fiz tudo por este povo, mas eles serviram quem? A outros deuses. Alamacheia. Então não tem tristeza, porque eu passei muito mais com esse povo, a ingratidão dele, do que tu. Tu já está velho, daqui a pouco eu te recolho. Tu não tem mais nem 50 anos de vida, nem sei quanto tempo, mas eu sou eterno e vivi a ingratidão desse meu povo. O que Deus começa a falar, olha que coisa linda, irmãos. E falou Recalamacheia: agora, pois, ouve a sua voz, porém, aí vem um porém de Deus que é muito. Esse Deus é tremendo, irmãos. O porém de Deus, irmãos, traz para nós uma reflexão. Antes, pelo amor de Deus, antes de você entrar num algo que você tem dúvida, ou que vai ser contra Deus, saiba que haverá um porém de Deus para a tua vida. Haverá uma consequência, isso é notório. Todo aquele que anda no engano, Deus cobra, e cobra muito, para que não se perca. Oricalamacheia. E de repente, queridos, olha Samuel, veja bem Samuel, agora pois ouve a sua voz, ou seja, a voz do povo, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Deus diz assim: ó Samuel, agora eles escolheram, tu vai ungir um rei, mas eles verão o que é servir ao rei eterno e servir ao rei da terra. Quantas pessoas sofrem na mão de reis ou de governantes? Olha quantas pessoas. Infelizmente, você vê que a natureza tem os seus líderes. Você vê que os índios têm seus líderes, que não são reis, mas eles vivem em paz. O homem que entrou lá para bagunçar tudo, mas você não vê os índios, as doenças eles curam com folha, eles sabem curar tudo, então eles nascem as crianças lá. Você não vê nada, você nem escuta falar sobre índio. Vivem tranquilos. Por quê? Porque há uma hierarquia entre eles, mas é diferente. Eles têm mais sabedoria do que muitos que estão na igreja e não tem Jesus como rei até hoje, porque está dividido entre o mundo e a igreja, e aí não serve, não adianta. E aí ele diz assim: olha, presta atenção Samuel, diga para o povo, Recalamacheia. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo. Ele disse bem assim, disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Olha que coisa terrível. Os filhos, irmãos, daquele povo iriam deixar o seu lar, que trabalhava com o pai para trazer o alimento, que era tudo assim, tudo era normal, ou seja, cada um tinha as suas coisinhas, comia normal, ninguém estava na casa do outro tomando nada de ninguém, nem terra de ninguém, não. Eles viviam em paz.
Mas a partir de então, o rei vai chegar na casa deles e falar assim: os seus filhos, você não tem poder sobre eles. Eu vou precisar deles para quê? Para ir atrás dos meus animais, correr na frente dele para, meu Deus, amansar animal para mim, para servir até de soldado, ou seja, para sofrer, para sair a Lamaché, de um tempo em que Deus reinava para um tempo em que o homem reina. E aí você olha aí para fora, irmãos, quem está nas mãos do rei da terra, o que sofre? Os filhos que estão nas mãos, a Lamaché, do rei da terra. O pai e a mãe não estão servindo a Deus. Olha quanto sofrimento tem os pais nesse tempo agora desse feriado prolongado. Quanta prostituição, quantas pessoas se embriagando, se prostituindo, porque não servem a Deus. A mãe preocupada se a filha vai voltar hoje para casa. O pai preocupado se o filho não vai ser morto por alguém. Por quê? Porque o rei da terra, que é Satanás, está dominando as vidas, está jogando na prostituição, está jogando na bebedice, está jogando nos vícios, está jogando na calúnia, na mentira, na difamação. Quem está aí fora não tem nada dele, é tudo das mãos do inimigo, infelizmente. Então não tem domínio próprio. A Ramacheia. Aí ele fala bem assim: olha, eita Jesus, e porá por príncipe de milhares e por cinquentenário, para que lavrem a sua lavoura, irmão. Vai virar lavrador, irmãos. Vai carpir a terra para o rei se alimentar, sendo que eles iam lá e fazia a sua lavoura, plantava e ele mesmo colhia, como a gente fazia na terrinha. Era nosso mesmo. Então a gente tinha a nossa rocinha, mas ia com prazer. Por quê? Porque sabia que a gente ia colher aquilo lá quando chovia. Mas não, imagina você lavrar a terra para outro tomar conta, que já é um trabalho difícil. Mas quando é seu, você faz. Mas quando é para alguém, você vai fazer, mas fazendo triste, debaixo de chicotada. Meu Deus do céu, como escravizado. Ou seja, eles eram livres, agora vão ficar aprisionados diante de um rei. Aí continua aqui, igreja, olha lá: e tomará vossas filhas. Olha, não é só os filhos, as filhas também. Tomará vossas filhas, meu Deus do céu, para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Sabe o que é você ser livre e passar a ser empregada doméstica do rei, perfumista do rei? Você ser cozinheira do rei e padeira, ou seja, você vai ser uma empregada doméstica. Tuas filhas, que você criar tanto carinho para depois se casar ali com algum parente próximo, não, agora não tem mais não. Vão tudo lá para a terra do rei, que ele vai ter a terra dele. Aí aqui, continua: e tomará, olha só, o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. Olha que coisa terrível. Vai plantar, mas tu não é dono da tua vinha não, viu? O rei vai tirar de você, que tinha um rei eterno, que era dono da terra, e vai dar para os empregados dele. É pior ainda. Olha que coisa, que humilhação, irmãos. Que coisa terrível. Ravacheia. Você lembra quando ainda era tempo do juiz, que Ruth apareceu lá no milharal, né? Vê como que era diferente naquele tempo, quando o juiz reinava. Você vê que ali, até o homem deixava ela pegar. Por quê? Porque ninguém tinha ganância, todos comiam, se fartavam. Ainda mandava a Noemi levar para casa bastante para ela comer com a Ruth, e ainda se casou com a Ruth, e era coisa linda. Por quê? Porque era uma comunidade em comunhão e união. Era um povo que era abençoado. Não havia Lamacheia, essa questão de um matar o outro. Não tinha esse negócio, a não ser que fizesse errado, porque era o tempo da lei. Se matar, morre. Mas se andasse honestamente, tinha tudo para comer, para beber. Era coisa linda, porque Deus era o rei deles. A terra dava chuva, a chuva era maravilhosa, tudo era maravilhoso. Mas aí vai agora, meu Deus do céu, além de fazer isso, ainda vai tirar o que eles conquistaram. Quero o que? Aqui, ó. Também os vossos criados e as vossas criadas e os melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará
no seu trabalho. Ou seja, naquele tempo podia, né, ter os criados, né, quem tinha um pouquinho de dinheiro. Ó, não sei quanto você pagou por esse criado aqui, ou como você conquistou ele. Se foi em alguma guerra, alguma nação, mas ele agora não é mais teu não. Ele vai ser agora criado do rei. Ou seja, você se vira aí na sua casa. Aí a pessoa fica sem empregado que ela tinha, sem os filhos. Será que você não conhece pais assim, que estão aí fora desesperados, que já perderam o filho para as drogas, como eu falei aqui? Quantas pessoas estão aprisionadas pelo rei do mundo? Quantas pessoas? E ele continua ainda, fala assim, ó: e dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. Meu Deus, o recalamasteia. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Olha a escolha errada. Aí a pessoa deixa que Jesus reine sobre a vida dela e vai procurar, às vezes, um reino das trevas. Você sabe, muitas religiões têm agora no país. Aí vai procurar um reino das trevas, aí vai clamar a Deus, Deus não vai ouvir, porque ela escolheu. Deus ouve quem se arrepende e deixa, mas aquele que quer permanecer, ou seja, tem aquela frase que fala aí fora, né? É só apertar o calo que a nego clama a Deus, é assim: deixa doer que vai saber que Deus existe. Não, nesse caso não vai saber não, vai doer até reconhecer e sair do meio e querer novamente o Rei da Glória para reinar na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério, no teu coração principalmente. Se não tiver isso, irmão, vai ficar a casa vazia, invadida pelo inimigo e destroçada por esse mundo, sem nada, aprisionado pelo pecado e pelo que o mundo oferece, achando que está no luxo, o recalamacheia. Aí, mas olha que interessante, ó. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. E olha o motivo: e nós seremos como todas as nações. O nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Meu Deus do céu, que troca terrível, hein? Eita Jesus! Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Aí ele volta. Deus ouviu? Lógico que Deus ouviu. Deus escuta, mas ele faz questão: Senhor, eu falei tudo que o Senhor disse, mas o povo quer um rei, porque as nações têm um rei. Ou seja, estão trocando o rei da glória pelo rei da terra. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvido à sua voz, constitui-lhes um rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada um para a sua cidade. Assunto encerrado. Vocês querem um rei? Vocês terão um rei, mas é um rei falho, é um rei triste, é um rei que abomina, é um rei, e foi justamente isso que aconteceu. Saul foi o pior rei, um dos piores reis que existem. Foi o primeiro, mas foi um dos piores, a Ramacheia. E aí, irmãos, Deus teve misericórdia, colocou Davi. Mas Davi também tinha tudo que o povo tinha. Ninguém era mais nada. Não tinha mais nada. Davi podia ter a mulher que concubinas. Olha que terrível isso aí. As filhas dos homens ser concubina de um rei. Não tinha nada disso. Meu Deus. Mas aí, irmãos, vamos agora encerrar a mensagem aqui em João, capítulo de número 20. Aliás, 19, né? Deixa eu ver aqui, é 19. Quer ver? Até marquei aqui. Paulinha, coloca ali para a gente ler, para a gente encerrar. Porque isso aqui não dá nem 2 minutos de explicação, porque já falei demais. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. A mensagem, eu estou contando a história para vocês aprenderem. Isso é Bíblia, isso não é eu não. Versículo de número 19 também. João, capítulo 19, versículo 19. Olha como dá tudo certo ali. E aí, irmãos, olha o que vai dizer agora
nesse Evangelho de João. A gente vai ler. Eu vou ler, você vai só observar. Olha só. E você vai ver claramente o que eu falei. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito o que? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Olha só, continue para tu ver aí. E muitos dos judeus, aquela descendência lá de trás, leram esse título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito, olha lá, hebraico, grego e latim, que era o que? Justamente a linguagem daquela época, as 3 línguas que era predominante. Então não tinha como a pessoa não ler o que estava lá, porque a maioria das pessoas falavam esses 3 idiomas. Então todos entenderam o que estava escrito, e quem não entendia perguntava para quem sabia. Está escrito assim, Jesus Nazareno, rei de judeus. Mas olha o que o povo que negou o pai vai dizer agora para o filho. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas que eles disse: sou o rei dos judeus. Está vendo? Mas aí um cabra que nem crente não aceitou o que o povo disse. Aí colocou lá assim, respondeu Pilatos: o que eu escrevi. Volta aí no 20, não, volta no outro, que o outro que é interessante, não, pode, no outro, no 21. Olha só, você entendeu. Diziam, vou repetir para você entender. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o rei de judeus, mas que ele disse: sou o rei de judeus. Ou seja, o povo nega literalmente o próprio filho. O povo que negou o pai lá no passado, agora está diante de uma situação em que deveria adorar e querer o rei novamente. Deus deu uma chance para novamente o rei reinar de verdade no coração dos judeus. Mas o que os judeus fizeram? Agora o povo nega o filho. Será que você, nos dias de hoje, não tem percebido que agora é a era do Espírito Santo? E quantos têm negado o Espírito Santo nos dias de hoje? Quantas pessoas estão vivendo a sua obra e não a obra do Espírito Santo? Quantas pessoas estão negando o próprio Espírito Santo, que está agora como consolador das nossas vidas? Então nessa noite é para reflexão. Quem está reinando nas tuas Ramaché escolhas? Não é só no teu coração. Quando você escolhe, é Deus que está dizendo: é isso que eu quero para você. Então vai nessa tua força, varão valoroso, varoa valorosa. Ou quem está reinando nas tuas escolhas? Quem está reinando, a Ramaché, nas tuas petições? Quem está reinando no teu lar, no teu trabalho, na tua família? Quem está reinando? É o rei da terra ou o rei da glória? Não é, igreja? Então todos os dias nós precisamos entregar nas mãos do Senhor a nossa vida. Amém, igreja? Quem entendeu, diga amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui os casais para a gente fazer uma oração. E aquele que está sem a esposa, vem aqui sozinho, né? Porque vai representar a esposa. Então, Ricardo, vem aqui, Ricardo, também sozinho. Os casais, vem aqui, irmãos, pode vir. Pode vir, não tem problema. Que eu vou fazer essa oração aqui em nome de Jesus. E vou. Pode vir, isso, vem aí, porque vai ser mistério, vai ser muito bom, para a glória de Deus. Eu estou procurando o azeite, vai estar aqui, ó. Eita, Jesus amado, Deus de maravilha, poder e glória. Eu vou, só um de vocês, irmão, que eu vou profetizar sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Pai, entrega em tuas mãos tua serva e teu servo, e que nunca, papai, em momento nenhum, papai querido, venha a retaliação sobre a vida do casal. Eu abençoo em nome de Jesus. Pai,
também apresento teu servo e tua serva, Pai querido, que cada vez mais, Pai, o amor deles dois, papai, seja acrescentado nos corações, Pai, para que haja cada vez mais entendimento, papai querido, e tua obra cresça na vida dos dois, em nome de Jesus. Pai, eu apresento teu servo, papai querido, e vai de encontro a sua esposa nesse momento, para que todo mundo venha ser glorificado, porque tu és o Deus dos deuses, e não há separação para ti. O Senhor é tremendo e poderoso para restaurar cada coração. Pai, tua serva está aqui, Pai querido, em nome de Jesus, com teu servo, Pai querido, eu clamo, Pai, que o amor dele por ela aumente dia após dia, e o dela por ele também, que teu nome venha ser glorificado, porque eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos já vai poder ser impedido. Pai, eu apresento, papai, teu servo, Pai querido, em tuas mãos, tua serva também, Pai querido, Pai amado, que cada vez mais, Senhor amado, esteja, papai querido, em tua presença, ou papai, que todas as promessas, nenhuma caia por terra, enquanto eles tiverem fôlego de vida, que eles vivam, papai querido, o que o Senhor prometeu, porque o Senhor é Deus, Alamaché, que cumpre em vida também, Pai querido, conforme tua serva falou, Pai querido, e vai repreendendo toda a fúria do inimigo contra a vida desse casal, em nome de Jesus, para que não venha ser glorificado. Pai, ore calamaché, me apresento, papai, tua serva e teu servo, Pai querido. Recalamachuriando de cantaramachai. Papai, são obreiros também valorosos, Pai querido, tua presença, Pai amado. Apresento, papai querido, e profetizo, Pai, que a comunhão, que a união, Pai querido, e que todos os da sua parentela se acheguem aos teus pés, Pai. Que cada um seja alcançado pela tua palavra e pelo teu evangelho, Pai. Pai, de encontro lá deles, Pai querido, trazendo paz e abundância, papai, de tua presença, e que teu reino, papai, seja aquele lugar, que é a casa deles, Pai, como tua serva sempre canta, faz, papai, do meu lar, papai, um lugar de harmonia, um lugar, papai querido, de paz, de perseverança e principalmente tua presença, em nome de Jesus. Oricalamaché. Amém, meus amados? Oricanto ramasturiando de cantar ramandai. Pode voltar para os vossos assentos, em nome de Jesus. E vamos agradecer a Deus, queridos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor maravilhoso, ó Pai, eu te glorifico, eu te exalto, eu te entronizo pelos teus feitos e pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo, Pai amado, e que vai